No céu eu não vou chorar, lá é que eu vou me alegrar. Se a vida e o choro persiste, no céu eu não vou chorar, no céu eu não vou chorar, lá é que eu vou me alegrar. Se a vida é triste e o choro persiste, no céu eu não vou chorar. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. Meus olhos Deus vai enxugar, e a morte não existirá. Não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. No céu eu não vou chorar. Muito bem, boa noite, boa noite. Saúdo a todos na graça e na paz de Cristo, chamando todos bem-vindos para o nosso momento de estudo bíblico, nosso momento devocional, com cara de estudo bíblico, como sempre temos mencionado aqui. Muito bem, hoje o nosso tema, uma pergunta um tanto quanto interessante. Nós teríamos agora no próximo final de semana, se tivéssemos cultos normais, se há que há culto anormal, né? Eu digo normal no sentido das pessoas presentes no templo e assim por diante. Se tivéssemos o culto com presença, então, dentro do templo, seria o culto da pergunta. E muitas perguntas já vieram nesses, acho que 5 anos que nós temos o culto da pergunta, muitas perguntas já vieram ligadas a essa questão da alma. Aonde fica a alma após a morte? O que você acha? Céu, inferno? Fica por aí perambulando, puxando o pé dos vivos? A alma fica junto ao corpo no cemitério? Fica num lugar sofrendo para, então, quem sabe, entrar no céu em determinado tempo? Para onde vai a alma da pessoa que morre? Essa é a tentativa de nós hoje respondermos a pergunta, um tanto quanto interessante. Se você tiver dúvidas, por favor, coloque aí nos comentários que eu vou tentar responder. Se não aqui ao vivo, depois no próprio texto, lá nos comentários, eu respondo. Mas muito bem, que bom ter todos vocês nessa noite, nesse nosso estudo bíblico, nosso momento devocional, de compartilhar um pouco da palavra de Deus nesse período de pandemia, onde os estudos presenciais, aqui em Curitiba pelo menos, nós não podemos realizar, mas que bom que temos, né, a internet, que bom que podemos também desta forma compartilhar a palavra de Deus. E como ouvimos na semana passada ou no final de semana, nós podemos e devemos jogar essa semente que é viva e eficaz, essa semente que é a palavra de Deus, onde ela germina, produz a 60, a 100, a 30 por 1, de acordo com a vontade de nosso Deus. Também sugiro, se assim você tiver vontade, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe esse vídeo lá na sua live, também no seu perfil lá do Facebook, enfim, para também
os teus amigos participarem desse nosso momento de estudo bíblico e se quiserem interagir também fiquem à vontade. Aos membros da congregação São Lucas, sintam-se todos abraçados, muito bom ter todos vocês. Sugiro, quem puder, coloque lá o seu boa noite, coloque o seu olá, enfim, faça a sua saudação. Também há membros de outras localidades, de outros municípios e cidades, estados. Que bom ter também vocês em nossa companhia. Tem muitas vezes pessoas, né, de estados bem longe, lá do Rio Grande do Sul, lá do Norte, enfim, próximos ou longe. Que bom que a internet permite, né, compartilharmos a palavra de Deus, semeando essa boa semente da palavra. Também a você que não é luterano, que está nos acompanhando, muito bom ter você conosco. Também participe, envie as suas perguntas. Se não quiser colocar lá, aquele que deseja tirar alguma dúvida sobre esse tema ou um outro tema, por favor, pode entrar em contato direto comigo, lá pela página ou mesmo pelo perfil da congregação, e eu então irei responder qualquer dúvida que venha. Claro, se tiver resposta, a gente, né, responde. Se não tiver resposta, a gente então anota atrás na Bíblia e quando chegar no céu, se é que teremos dúvidas no céu, perguntaremos então direto para o Deus Todo-Poderoso. Mas muito bem, vamos ver quem já nos acompanha nessa noite, né? Muito bem, vamos lá ver. Temos aí então a Noêmia Lúcia Scherer, seja bem-vinda. Também temos a Lucimar Oliveira, que é aqui da congregação. Um abraço para todo mundo lá, né? Imagino que também esteja lá todo mundo, né? Todo mundo presente lá, a família toda, o Elton, né? Também a Mariana, Pedro Ernesto, né? Um abraço para toda a família lá. Também quem mais? Dona Marlene Miller, boa noite. Também o Lúcio Moraes, boa noite. Dona Rose Martins, lá de Caraguatatuba, né? Seja bem-vinda também, Dona Marlene, lá de Cerro Branco. O Lúcio Moraes, eu não lembro da cidade dele. Mas, enfim, aqui temos também a Zélia Laub, né? Muito bem, Zélia. Que bom ter você também nessa noite conosco. Deixa eu só tirar aqui para não atrapalhar. Aí acho que fica mais fácil. Muito bem, temos também a Flaviana dos Passos. Boa noite, Flaviana. Esther Schaffer, aqui da congregação. Também a Nadir Rodrigues. Boa noite, Nadir. Um abraço para vocês aí. Também a Noêmia Scherer, acho que eu já anunciei no começo. Também a Vanir Neumann, minha sogra, lá de Tapes, Rio Grande do Sul. Narciso Bonato e Deise, boa noite. Da congregação aqui também. Esther Neitzel, né? Boa noite. Também a Margarida de Verck, aqui da congregação, boa noite. Também o Alobim Cordeiro, boa noite. Um grande abraço aí para o senhor também. Argeu Klippel, boa noite. Seja bem-vindo. Também seu Reinoldo e Dona Lourdes Oswald, aqui da congregação, boa noite, sejam bem-vindos. Um abração para vocês aí. Também, quem mais? O pastor Eldo, o pastor Eldo Bredoff. Aliás, que quinta-feira estará conosco acompanhando, dirigindo então o estudo de quinta-feira. Não percam, 19 horas estaremos aqui com o pastor Eldo em parceria no estudo bíblico. Também a Lenira Ros, lá do Espírito Santo, boa noite. Também o Clayton Schulten, boa noite. Também a Nilva de Oliveira. E aí, como é que está o moço? O pessoal lá andou ficando perto do Covid, né? Espero que estejam bem. Também o Demar já recuperado, né? Também o Gilberto Rodrigues, lá de Novo Hamburgo. Um abraço. Deus abençoe vocês lá também. Também a Luzia Galbo, aqui da congregação. O Elson Aida, nosso presidente. Boa noite, Elson. Também o Eldo Mulling, lá de Canguçu, boa noite. Também a Cirlei Baues, boa noite. Também é lá de Santo Augusto, Rio Grande do Sul, né? Muito bem. Também o Roberto Stadler, seja bem-vindo, seu Roberto. Que bom ter o senhor conosco aí também. Também a Adriana Toste, aqui da congregação, né? O Ademar,
e o pequeno Arthur devem estar lá também participando. Né? O Alfredo Otto. E aí, será que o rapazinho, hein, Adriana? Será que o rapazinho está com saudade da escola dominical ainda? Imagino que sim, né? Também a Ray Oliveira, seja bem-vinda. Também o Paulo Ros, lá de Canarana, Mato Grosso. Ah, legal. Solange Storch, muito bem. Celita Wendler, lá do Rio Grande do Sul. Também a Delci Bredoff, esposa do pastor Eldo. Também o Edson Eckel, Adriana e o pequeno Dudu. Dudu também deve estar com saudade da escolinha, né, Dudu? Eita, nós. Mas logo, queira Deus que logo voltemos à normalidade. Também a Dirce Bauer, aqui de Curitiba, seja bem-vinda. Dona Emília, Dona Emília, um abração. Seja bem-vinda também, né? Um abraço para a senhora e para todo mundo. Também o Ari Krieger, Sônia Kaffer, ou Kaffer, isto, né? Eles são lá de Lajeado, se eu não me engano, né? Isto. Um abração lá pro pessoal do Lajeado também. Que bom ter vocês em nossa companhia. Também a Ilse Scheffer, né? Acho que é assim que pronuncia, lá do Paraguai. Legal, lá do Paraguai. Já temos gente do exterior aí acompanhando nosso estudo. Que legal, que bacana. Também a Marli Streck, de Porto Alegre, um abração. Também o Valdir Petri. Também o Cláudio Forpagel. Isso, lá do Lajeado, agora a Sônia confirmou. Muito bem. Ok, gente, que bom ter todos vocês aí, né? Quem quiser, faça a sua saudação, coloque a sua cidade, coloque o seu boa noite, enfim. Quem quiser, por favor, fique bem à vontade. Sugiro aos membros da congregação aqui, coloquem lá também o seu nome e dê o seu boa noite, né? Mas muito bem, gente. O estudo de hoje, então, como já anunciado, um tema bem interessante. Aonde fica a alma do indivíduo que falece? Ela deixa de existir? Há quem defenda. Ela passa, então, a morar, a ficar junto com o corpo lá na sepultura? Há quem defenda. Fica num lugar onde, então, acaba sofrendo e expulsando certos pecados para daí, então, poder entrar no céu? Há quem defenda também. Também há quem diga que a alma fica por aí perambulando, puxando a perna dos vivos. Que tal se fosse verdade, hein? Mas há quem defenda também. Também há quem diga que as almas estão num certo lugar, procurando voltar então para a Terra num novo corpo. Também há quem defenda. O que nós, como cristãos, podemos ensinar, podemos compartilhar e podemos nos agarrar? Sempre é muito importante ter a Bíblia como centro, a Bíblia como norma de fé e doutrina. Cremos, confessamos e ensinamos aquilo que está na Escritura. E é bem verdade que a Bíblia não fala tanto assim desse estágio intermediário, vamos chamar assim, da morte até a volta de Cristo com a ressurreição. Mas temos textos que falam e que dão ótimas sugestões de o que acontece e como acontece. Tá? Então, se você tiver dúvidas, por favor, coloque nos comentários e a gente vai então trabalhando esse tema hoje. Mas antes de nós seguirmos com o nosso estudo, é o nosso costume aqui também cantarmos, né? Cantarmos aqui, então, pelo menos 2 hinos, né? E o primeiro, um hino de invocação, onde lembramos que Deus está presente comigo, Deus está presente com você aí também, Deus está aqui. E depois um outro, bem conhecido do Inário Luterano, estamos no mundo, mas dele não somos, fazendo uma alusão aí ao nosso tema de hoje. Tá bom? Vamos cantar? Então, vamos lá, cante conosco.
Vamos para o segundo, bem conhecido também, estamos no mundo, mas dele não somos. Cante esse hino dando uma certa atenção para a letra, por favor, né? Cante olhando para a letra que nos ensina bastante. Vamos lá. Muito bem. Se você pôde cantar junto, que bom, né? Que bom que você pôde cantar junto aí, um hino bem conhecido, né? Nessa terceira estrofe, fazendo aí uma menção também ao nosso tema de hoje, a questão do tempo, né? O tempo, no entanto, a vida transforma, e os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles, com esses dias passamos, e por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Isso é importante lembrarmos, e por isso o tema de hoje, morrendo, aonde a nossa alma vai, para onde ela vai, né? Que o bom Deus sempre nos dê muita segurança, muita tranquilidade, muito conforto naquilo que a palavra, naquilo que Deus diz em sua palavra a respeito de perdão, de vida, de salvação, enfim, daquilo que temos prometido por Deus. Que nós não sigamos ideias humanas, por mais interessantes que elas possam ser. Por mais que de repente elas se encaixem até melhor no meu raciocínio, na minha forma de entender. Não, sigamos o que Deus diz. E aquilo que Deus não diz com clareza, que aguardemos com grande expectativa. Por exemplo, qual será a nossa idade no céu? A Bíblia não fala isso. Isso importa?
Não, não importa, porque estar com o Senhor, como diz Paulo, é incomparavelmente melhor. Por isso, isso não é tão importante assim. Sim, importante é saber que o nosso corpo um dia vai ressuscitar. O nosso corpo um dia vai se unir novamente à alma, que a alma é imortal. E aqui já respondemos uma das perguntas hoje. A alma deixa de existir na hora da morte? Não, ela continua. Mas antes de seguirmos, convido a fazermos uma oração. Senhor Deus, Pai Celestial, obrigado por este dia. Obrigado por Tua palavra, que sempre nos faz pensar e repensar sobre a nossa vida, sobre o tempo que temos e o tempo que estamos vivendo aqui neste mundo. Faça com que sempre lembremos que estamos nesse mundo com um tempo limitado. Não somos eternos aqui neste mundo, mas um dia a morte pode nos chegar ou mesmo Cristo voltar. Mas que nesse processo, que nesta caminhada, caminhemos ouvindo a Tua voz, seguindo os Teus ensinamentos e nos consolando em Tuas promessas. Obrigado a Deus por este momento de poder falar sobre esse assunto e que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento, compreensão e paz para que possamos seguir em frente aguardando esse grande dia que poderemos passar por toda a eternidade contigo. Abençoe, ó Deus, cada um que nos acompanha nesta noite. O Senhor conhece a vida, o coração, alegrias e preocupações que estão nos corações de cada um. Abençoe e guarde a todos, para que em Ti esperem, pois vale a pena. Ó Deus, isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Muito bem, então vamos lá. Tempo, céu ou inferno? Coloquei ali um marcador de tempo para nós nos lembrarmos que nós não somos eternos aqui neste mundo. Por isso nós cantamos, estamos no mundo, mas dele não somos. Porque nós temos uma morada, aquela morada que Jesus foi preparar para nós. Essa morada será perfeita, já que aqui, neste mundo, nós passamos por aflições, angústias, preocupações, mas como ouvimos o primeiro hino, aquele clipe, no céu eu não vou chorar. Essa é a esperança do cristão, em saber que nesse novo céu e nova terra não haverá nem morte, não haverá tristezas, preocupações, doenças, Covid e tantas outras coisas que nos tiram o sono por vezes. Mas é importante que nessa caminhada nós sempre nos apeguemos ao que Deus diz. É sempre importante nós olharmos o que Deus diz. Como eu disse antes, existem muitas ideias por aí de vários temas, de vários assuntos. Assuntos também ligados à nossa vida espiritual. E aí até se brinca, dá um Google lá que ele responde. Pode ser que a resposta seja boa, positiva. Tem muita coisa interessante que nós podemos e até devemos pesquisar. Mas pode ser que eu pegue um site, um local onde as respostas não serão bíblicas ou não estarão de acordo com a Bíblia, mesmo usando a Bíblia. Portanto, é importante nós estarmos sempre atentos e termos a Escritura como norma de fé e doutrina. Ela vai nos mostrar o caminho certo. Mas muito bem, então seguindo com o nosso estudo, céu ou inferno? Para onde você quer ir? Ora, óbvio que eu quero ir para o céu, estar junto com o Senhor, como Paulo disse, estar com o Senhor é incomparavelmente melhor. Mas será que existe inferno? Será que existe um lugar de tormento eterno? Há quem diga que não. Há grupos religiosos, inclusive, que às vezes vão por um caminho de negação. Negam a existência de um lugar de tormento ou de sofrimento eterno. Isso até pode parecer bonito e interessante, mas não é bíblico. Existe sim um lugar de tormento. Lembrem que um tempo atrás eu fiz um estudo sobre a descida de Jesus ao inferno. Depois podemos novamente recordar isso um pouquinho.
Jesus desceu ao mundo dos mortos, ao Hades, ao inferno, enfim, e lá encontrou almas de pessoas que viveram no tempo de Noé. Então existe sim um lugar de sofrimento. Evidentemente que Deus não quer ver ninguém lá. Por isso enviou Cristo, e esse fez tudo para que nós tivéssemos perdão, vida, certeza de caminhar com o Senhor aqui, mas também de estar com o Senhor por toda a eternidade. Cristo é aquele que resolveu os nossos problemas com Deus. Os nossos pecados que nos afastavam de Deus e nos afastam de Deus, Cristo os pagou na cruz. Por isso devemos seguir essa voz do bom pastor Jesus que deu a sua vida por nós, porque Deus quer nos ver na eternidade. Por isso não é bom nós seguirmos outros caminhos, como disse, que até podem parecer interessantes, mas que não são bíblicos, que confundem e que, na verdade, vão nos levar, se abandonarmos a fé em Cristo, à condenação eterna. Portanto, existe sim um lugar de alegria plena, perfeita, que podemos chamar de céu, paraíso, enfim, do jeito que você quiser chamar. E tem um lugar também de condenação, de sofrimento eterno. Ponto. Não existe um terceiro lugar. Não existe um lugar onde as pessoas estão ali aguardando para, quem sabe, então entrar no céu. Nós temos uma história bem conhecida, e aqui entramos já em alguns textos bíblicos, em algumas histórias. Como eu disse no começo, a Bíblia não fala assim muito sobre esse período logo após a morte, quando há a separação do corpo e da alma. O corpo fica aqui, é sepultado, enfim. E essa alma, quando vai então para o céu ou inferno e aguarda o juízo final. Nós não temos tantos textos bíblicos assim, mas temos o suficiente para nos consolar e nos confortar. E uma das histórias que nós conhecemos muito bem é a história do rico e do Lázaro. Vocês lembram lá a história? O rico tinha tudo e quando morreu foi para a condenação, foi para o inferno. Não porque era rico, não, porque confiava em si mesmo. O que condenou o rico foi a falta de fé, falta de confiar nas promessas de Deus. E é isso que condena. Falta de fé. Fé que se agarra a Deus e às suas promessas, que se apega a Cristo e aos seus méritos, às suas qualidades. E temos o outro indivíduo, o Lázaro, que também morreu e foi para o seio de Abraão. O que isso quer dizer? Vida eterna. Esse lar aonde habitam aqueles que morrem no Senhor. Então esse texto já ajuda bastante. Quem depois quiser ler o texto e até pode ir lá ver alguns outros pontos interessantes, Lucas capítulo 16, do verso 19 até o verso 31. Uma história muito, muito boa com relação aí ao que acontece com a alma daquele que morre, do crente e do descrente, do ateu e do que confia em Deus. O que mais podemos lembrar? Lembrem que, como eu disse, já fiz um estudo sobre isso, a descida de Jesus ao inferno. Se você quiser, depois procure aí nos vídeos, nos estudos da congregação, no perfil aqui, você vai encontrar o tema. Jesus, após a sua ressurreição, ele desce ao inferno. A gente diz isso no credo apostólico. Desceu ao inferno. Lembremos que lá Jesus não foi sofrer. Jesus não foi lá sofrer mais um pouco para pagar pecados, sofrer mais ainda para pagar mais pecados. Não. Jesus também não foi lá resgatar alguns que já tinham sofrido o suficiente no inferno. Há quem até diga isso, mas ele não foi lá no inferno para isso. Ele foi lá para mostrar a sua vitória. Mas o que eu quero destacar aqui é que ele encontra almas de pessoas que viveram no tempo de Noé. Leia lá 1 Pedro, capítulo 3, verso 19. Lá Jesus vai encontrar almas. E aqui já nos ajuda a entender um pouquinho sobre a questão da condenação.
existe sim um lugar de condenação. E as almas destes que viveram no tempo de Noé e todos aqueles que não creram na promessa no Antigo Testamento estavam lá. O texto destaca do tempo de Noé porque foi um tempo de muita incredulidade. Todo mundo comia, bebia, vivia tranquilamente. E aí, em dado momento, a arca se fechou. Será que não estamos vivendo esse tempo também? Como já disse em outro momento, a igreja prega a volta de Jesus desde sempre. Quando que Jesus vai voltar? A igreja sempre falou sobre isso. Claro que em momentos, às vezes, de uma aflição maior, pandemias, esse assunto volta mais em destaque. Jesus pode voltar hoje? Claro que pode. Mas é importante destacar, né? A igreja sempre pregou, a igreja cristã sempre pregou a volta de Jesus. Não é porque veio uma pandemia que agora nós vamos começar a falar sobre esse tema. Por isso precisamos estar preparados. Porque qualquer hora pode fechar a porta da arca. Ou em outras palavras, Jesus pode vir e terminar esse tempo da graça, tempo de sermos salvos, tempo de compartilharmos a palavra. Quem ouviu o final de semana o texto do Evangelho vai lembrar que lá fala sobre jogar a semente, que caiu em 4 solos, né? Ou assim, né? 4 solos, e houve diferentes reações. Esse é o tempo que nós vivemos, de jogar a semente, a boa semente. E ela vai produzir porque é boa semente. Ela não vai produzir, não porque tem problema na semente, mas por causa do solo. Então, esse tempo que nós estamos vivendo é tempo de jogar a palavra, de semear a palavra de Deus, para que o Espírito Santo consiga agir e transformar mais vidas e corações, assim como eu e você fomos transformados. Hoje somos filhos de Deus. Mas chegará o momento em que Cristo vai voltar. E aí o tempo da graça terminou. Quando isso vai acontecer? Pode ser a qualquer hora. No tempo de Noé, as pessoas estavam vivendo tranquilamente. Em dado momento, Deus disse, ou Deus fechou, trancou a porta da arca e ninguém mais saiu. Todos que estavam fora da arca padeceram. Se salvaram só 8 pessoas. Noé, sua esposa, os 3 filhos e as esposas dos filhos. O restante, todo mundo padeceu. E a alma desses que padeceram, que morreram, estava onde? Está aonde? No inferno. Foi estas almas e dos demais indivíduos que não creram que Jesus encontrou lá no inferno. Portanto, existe sim um lugar de condenação. E nós precisamos ficarmos sempre atentos, firmes na fé, para que, de fato, Deus continue agindo em nossa vida e nos preservando na fé verdadeira. Até no culto no final de semana eu destaquei isso muito. A palavra de Deus sendo lida, pregada, cantada, ela é viva e eficaz para nos preservar na fé. Muitos hoje estão sem poder ir na Santa Ceia, que é um momento muito difícil. Não estamos vivendo uma guerra propriamente, né? Como se viveu na Primeira ou Segunda Grande Guerra, mas muitas pessoas hoje não podem estar no templo e não podem vir na Santa Ceia. E aí, como é que fica a minha fé? É claro que a Santa Ceia é importante, mas a palavra continua viva e eficaz. Continua agindo nos corações, em nossos corações. E que bom! Até os 13, 14 anos, os jovens não participavam da ceia. E como foram preservados na fé até lá? Ora, pela ação da palavra, ou a Deus agindo por meio da palavra. Portanto, é importante nós sempre ouvirmos essa palavra, lermos essa palavra, estarmos aqui, por exemplo, compartilhando a palavra, ouvindo essa palavra por um estudo bíblico pelo Facebook. Que bom que temos essa oportunidade, porque em qualquer momento a arca poderá ser fechada. Ou seja, o tempo de ouvirmos a palavra, sermos mantidos na fé, ou mesmo outros, né, que ainda não creem serem transformados em filhos de Deus, vai cessar.
E aqueles que estiverem na fé, ou aqueles que morreram na fé, bem-aventurança eterna. Vinde a mim, aliás, vão para o lar eterno, preparado para vocês desde a fundação do mundo. E aqueles que não creram, condenação. Afastai-vos de mim, malditos, e vão para o inferno, preparado para o diabo e os seus anjos, conforme Mateus capítulo 24. Então, é importante estarmos sempre atentos e firmes na fé. E aqui eu destaco um texto de Hebreus 9. Há muitos que seguem uma ideia humana que aparentemente pode parecer muito boa. Tente você imaginar você morrendo, mas você não foi um cara muito legal, não. Você fez algumas coisas erradas, nem sempre foi um cara que respeitou a família, nem sempre respeitou as leis do Estado. Era um cara meio boca braba. Mas você morreu. E aí? Muitos dizem que você voltará numa próxima vida. Já que você foi um cara muito mau, não foi um cara assim tão legal, você voltará numa vida pior. Mas você foi um cara, agora outro indivíduo, um cara que foi legal, né? Ajudou o próximo e tal, ele voltará numa vida melhor, até atingir um certo estágio de evolução e aí não vai mais reencarnar. Nós cristãos não cremos na reencarnação. A Bíblia não fala de reencarnação. A Bíblia fala de ressurreição. E esse texto de Hebreus aqui, aliás, lembro lá no começo eu usei a história do rico e do Lázaro. Ele quer voltar. Ele quer voltar para avisar os seus irmãos. Mas deixa eu voltar, porque se alguém ressuscitar, aí vão crer. Que nada, Jesus ressuscitou e muita gente não creu. Lá tem os profetas, lá tem a palavra. Nós temos essa palavra, é ela que vai transformar, porque o Espírito Santo usa a palavra para agir e transformar. Então aqui eu amplio um pouco mais o texto de Hebreus, para lembrar, e tem outros tantos textos aqui, apenas destaquei esse aqui, né? Que nos ajuda a lembrar que morreu uma vez, acabou, Zé Fini, né? Caputz, já era. Creu? Maravilha. Não creu? Se lascou. Não tem uma segunda chance. Não tem uma segunda oportunidade. Eu vou voltar num outro corpo e aí vou evoluir. Não, não é assim. Hebreus 9, 27 a 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então, morreu uma vez, céu ou inferno, a alma vai estar lá, céu ou inferno, e depois disso o juízo. Depois disso o juízo final. Então, não existe biblicamente a ideia, que aparentemente é boa, que ela até é agradável. Imagina, eu tenho uma segunda chance, vou aproveitar a vida no que der. Depois eu posso voltar em outro corpo e aí eu vou, quem sabe, ser uma pessoa melhor. Mas agora não, essa vida eu vou chutar o balde mesmo. É uma ideia que o mundo se agrada, que o nosso velho homem acha fantástico. Mas não é o que a Bíblia diz. Não é o que o Senhor nos deixou para nos orientar. Nós temos a ressurreição, aquilo que aconteceu com Jesus na Páscoa. Seguindo mais um pouco o nosso estudo, aqui tem outro texto bem interessante, já deixa ampliado, um texto que por vezes é mal traduzido ou é mal usado, né? Coloca um vírgula onde não tem vírgula, para dar um entendimento diferente. Né? Texto de Jesus lá, o que Jesus diz em Lucas 23, 43. Jesus respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Uma mensagem consoladora. Aqui é o episódio onde Jesus foi crucificado e ao lado de Jesus nós temos
de cada lado um malfeitor. Um deles, em dado momento, pede para Jesus lembrar dele quando entrar ou quando chegar no seu reino, no seu reinado. E Jesus, lasca-lhe uma palavra fantástica, que deve ter trazido muito espanto para as pessoas que estavam ali ao redor. Porque Jesus estava dizendo, olha, cara, na hora que você morrer, a tua alma vai estar no céu. A tua alma vai estar com Deus. A tua alma vai estar na companhia de Deus. Então foi uma mensagem de consolo muito grande, uma mensagem de grande alegria. E aqui a alma desse indivíduo vai ficar então no túmulo? A alma do rico e do Lázaro ficaram no túmulo? Há quem diga que na hora da morte a alma do indivíduo fica junto ao corpo no túmulo, aguardando o juízo final. Não. No momento da morte há uma separação, céu e inferno. A alma vai, se creu, vai para o céu, como Jesus disse para esse homem. A hora que tu morrer aqui, a tua alma estará comigo, e na Trindade tudo isso é possível, Deus presente, na onipresença de Deus presente, então ainda é fácil de compreender. Jesus promete o céu para esse homem na hora da sua morte. Então a alma desse indivíduo, nem do rico e do Lázaro, ficaram lá na sepultura. Portanto, essa doutrina não está de acordo com a Bíblia, aquela que diz que a alma fica junto ao corpo aguardando o juízo final. Porque a gente tem vários exemplos dizendo totalmente ao contrário. Muito bem, mais um pouquinho. Aqui nós temos o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 2 até o verso 4. Aqui é um texto interessante do Paulo falando sobre o terceiro céu. Você já ouviu falar em terceiro céu? Eu vou ter que tomar um pouquinho de água, que minha voz não está lá muito boa. Peço desculpa para vocês. Mas você já ouviu falar do terceiro céu? Às vezes a gente ouve isso, ou na oração, ou mesmo no texto bíblico. Às vezes está no singular e às vezes está no plural. Céu ou céus. Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, nós temos singular e plural. Então, há um lugar onde Deus habita. Claro que nada pode conter a presença de Deus. Deus está em todo lugar, Deus é onipresente. Não significa que tudo seja Deus. Nós não somos adeptos à doutrina do panteísmo, ou seja, como se uma planta, um animal fosse Deus. O hinduísmo vai por esse caminho. Por isso, inclusive, alguns animais não podem ser nem tocados. A vaca é um animal sagrado. Nós não vamos por esse caminho, mas dizemos que Deus está em todo lugar. Então, aqui é um exemplo de Paulo. Ele diz assim, um certo homem, era ele mesmo. Põe que entende no contexto que é ele mesmo. Vou ampliar aqui para você acompanhar o texto. Conheço um homem, que é o próprio Paulo, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, que é o próprio Paulo, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Céu, terceiro céu, paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Imagine, Paulo pôde dar uma espiadinha no céu. Ele não sabe se foi o espírito, se foi a alma, se foi o corpo junto, e ele só isso também não importa muito, Deus é que sabe. Mas ele viu e ouviu coisas extraordinárias. Mas percebam, existe esse lugar. O que seria esse terceiro céu? Primeiro céu, onde é que estão então os pássaros, enfim. Segundo céu, onde estão as estrelas, os astros. E esse terceiro céu, poderíamos então dizer, onde Deus habita, embora Deus está em todo lugar. Mas seria esse lugar onde Deus então tem a sua presença junto com Cristo, sentado ao lado direito, Jesus lá. Mas enfim, percebam que existe um lugar onde Deus habita, e aqui entendemos que também as almas desses que já morreram na fé estão. Morreu sem fé,
inferno. Morreu com fé em Jesus, vida eterna. Ah, pastor, mas então quer dizer que acontece um juízo final já na hora da morte? Exatamente. No momento em que o indivíduo morre, ali já existe um pré-juízo ou um juízo que determina se o indivíduo vai para o céu ou para o inferno. A gente já viu que existem indivíduos que foram prometidos o céu, o homem na cruz, e também indivíduos que já foi comentado que foram encontrados no inferno. Morreu, céu ou inferno. Ah, mas então, por que vai acontecer o juízo final? Por que aguardamos o tal do juízo final? Boa pergunta. Porque no dia do juízo final, Deus vai reunir todo mundo. Crentes e descrentes, e todos se ajoelharão diante do Senhor. Todo joelho dobrará diante de Cristo, diante do Senhor. Evidentemente, aqueles que morreram sem fé e que a alma já estava lá no inferno, estes não vão para o céu. Eles vão para a condenação de corpo e alma. E aqueles que morreram na fé irão de corpo e alma para a bem-aventurança eterna. Então, o juízo final, conduzido por Cristo no dia derradeiro, será um anúncio público daqueles que são as ovelhas e daqueles que são os cabritos, como Mateus lá vai fazer essa distinção, separação, de ovelhas e cabritos. Ou, em outras palavras, vai ser o anúncio público daqueles que morreram na fé e daqueles que morreram sem fé. O juízo final, conduzido por Jesus, será um dia extraordinário. Porque também terão os vivos, que serão todos eles levados diante do Senhor, e aí feito então essa separação. Aqui alguém fez uma pergunta, Ângela me trouxe aqui, a Erondina Dias, se a gente já vai para o céu, inferno, para que Jesus precisa voltar? Acho que eu respondi em partes já, para fazer esse anúncio público. Quando Jesus então voltar, será um dia extraordinário. Para os que creem, um dia de grande festa. Para os que não creem, um dia de condenação. Lembrem, a Bíblia fala muitas vezes de o grande casamento, a festa de casamento. É o encontro do noivo, Jesus, com a sua noiva, a sua igreja, que somos nós. E aí vocês vão lembrar, certamente, da parábola das 10 virgens. Lembrem, as 5 entraram quando o noivo chegou, e as 5 nécias acabaram, então, compraram até o tal do azeite que precisavam, mas quando chegaram na porta, não puderam entrar. E aí o noivo vem até lá e diz o que para elas? Que coisa terrível! Na canela, seco e direto, eu não conheço vocês. Assim Jesus dirá para aqueles que o rejeitaram: ah, mas Jesus, eu também quero entrar nesse negócio aí, que parece bom no juízo final. Ah, eu também quero participar desse negócio. Esse banquete aí tá bonito. E Jesus vai dizer: não, eu não conheço vocês. Ou, vocês não creram em mim. Vocês não acreditaram em mim. A minha morte na cruz não foi importante para vocês. Portanto, vocês não são filhos de Deus. Logo, não herdarão e não poderão herdar a vida eterna. Então, portanto, esse texto aqui de Coríntios, 2 Coríntios 12, texto de Coríntios 12, 2 a 4, Então, deixa muito claro aí essa questão que morreu uma vez, tá ok, e aqui temos então o terceiro céu. Aqui cabe talvez alguns destaques importantes, assim, e aqui com muito carinho eu faço esses comentários, Ah, morreu e ele está olhando por nós. Não, a Bíblia não fala isso. Ah, o indivíduo morreu lá e agora está cuidando de nós aqui na terra. Não, a Bíblia não fala isso. E pense comigo, o indivíduo morreu na fé, está com o Senhor e agora lá do céu olha para a terra e vê todo esse sofrimento. Imaginemos o homem que Jesus prometeu lá o céu na cruz. Hoje tu vai estar comigo no céu. Imagine esse indivíduo, a alma desse camarada no céu, acompanhando
todo o percurso da igreja na terra, lá de Atos, e vendo as pessoas sofrerem. Tente você imaginar um familiar nosso que morreu na fé e que está no céu e que nos acompanha de lá, vendo o nosso sofrimento aqui. Que céu seria esse? Percebam? Pode parecer uma coisa bonita de se dizer, mas biblicamente não tem respaldo. E, sinceramente, não seria um céu assim tão bom, não. Ver o sofrimento das pessoas aqui, na terra, e não poder fazer nada, é terrível. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Também não vira uma estrelinha. Morreu, agora é uma estrelinha. A gente, às vezes, acaba falando essas coisas para consolar as crianças, mas não é uma boa. Não virou uma estrelinha, está com o Senhor. E essa é a doutrina que nos consola de fato. Porque ela é bíblica, ela não é uma coisa da nossa razão. Então a melhor coisa a dizer é, morreu na fé, está com o Senhor, descansando no Senhor. E não que está intercedendo por nós, ou ainda que virou uma estrelinha, e assim por diante. Tá? Mas vamos lá que o tempo está passando. Aqui tem mais um texto de Filipenses. Aqui fala sobre a transformação em corpo glorioso. Como será o nosso corpo no céu? Perfeito. Perfeito. Aqui eu tenho que usar óculos, de vez em quando meu joelho incomoda. Quais são os problemas que te incomodam? Então, no céu nós não teremos isso. No céu eu não vou usar óculos, no céu meu joelho não vai doer. Será perfeito, será um corpo glorioso. No céu eu não vou chorar. Apocalipse vai dizer isso, né? Que no céu não vai haver choro, tristeza. Eu digo, se tiver choro no céu é só de alegria, não de tristeza e não de preocupação. Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus. Cantamos, né? Somos do mundo, mas dele não somos. Ou estamos do mundo, mas dele não somos. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá em glória do céu. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Talvez aqui, né, a dona Erondina Dias perguntou sobre essa questão, por que Jesus então vai voltar ainda, se no momento da morte já acontece um juízo ali, né, céu e inferno, tem a ressurreição. Vai ter a ressurreição. Então, quando Cristo voltar, todos serão ressuscitados, crentes e descrentes, cristãos e não cristãos, e Jesus fazendo essa divisão. E aí, nesse dia, receberemos todos, os que estiverem vivos, ou aqueles que o corpo será ressuscitado, todos receberão um corpo perfeito, um corpo glorioso. Muito bem, e aqui Lucas ainda, capítulo 20, versículo 37 a 38, ou 37 a 38, aqui fala sobre Deus ser um Deus de vivos. Lembrem que havia no tempo de Jesus os chamados saduceus, que não criam na ressurreição. E eles vieram para Jesus com aquela historinha da mulher que casou 7 vezes. Quem seria então o marido dela no céu? E Jesus, os caras acharam que tinham colocado Jesus na parede, né? E Jesus responde de uma forma fantástica. Leia lá o capítulo 20 que você pode ver os detalhes. Jesus então disse, e que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Moisés, Abraão, Jacó, essa turma já tinha morrido. Mas a alma deixou de existir? A alma também morreu? Claro que não. O corpo de Abraão foi sepultado, enfim. O próprio corpo de Moisés, lá diz que Deus o sepultou. O corpo desses camaradas estavam lá. Mas a alma com o Senhor. Portanto, aqui a gente deixa muito claro que a alma não deixa de existir. A alma vive com o Senhor. Adão, a gente pode pegar Adão, pode pegar Eva, Abraão, Isaque, Jacó, Josué, todos esses grandes homens que morreram na fé, e as mulheres que morreram na fé, a alma destas pessoas está com o Senhor. E eles não estão lá intercedendo por nós,
não estão olhando por nós aqui, porque seria uma desgraça, né? Enxergar as pessoas sofrendo aqui, né? Que céu seria esse? E a alma também, como nesse texto deixa claro, não deixa de existir. E um texto que eu gosto muito nesse contexto é o texto lá da transfiguração de Jesus, né? Um texto muito interessante porque vai lembrar daquele momento em que o rosto de Jesus é transfigurado e aparece quem com eles? Esse texto mostra que a alma do indivíduo não deixa de existir, a aniquilação da alma, como alguns ensinam, né? É errado isso aí, né? Que a alma dos indivíduos que morreram está lá no cemitério, também não é isso, né? De que a alma precisa voltar num outro corpo para então melhorar, também não é isso. Lá aparece Moisés e Elias, junto com Jesus. O Elias foi levado lá numa carruagem de fogo. O corpo dele também está no céu, já com um corpo glorioso. Enfim, a Bíblia não traz muitos detalhes, mas ele aparece na transfiguração. Moisés morreu, Moisés foi sepultado pelo próprio Deus. Mas a alma de Moisés aparece com Jesus e com Elias lá, representando a lei, e Elias representando os profetas. Então, textos que nos deixam muito claros quanto aos temas que nós, então, biblicamente cremos, confessamos e ensinamos. Portanto, para onde vai a alma do indivíduo? Aquele que morre na fé vai habitar com o Senhor, aguardando o juízo final e a ressurreição do corpo. A mesma coisa, aqueles que não creem, estão aguardando, estão na condenação, já em sofrimento, mas aguardam a ressurreição, mas esse corpo, junto com a alma, irão para a condenação eternamente. Aí não vão ficar sofrendo lá um tempo. Não vão ficar sofrendo num lugar, num purgatório, expurgando os seus pecados, para daí então, em certo momento, entrar no céu também. Não. A Bíblia não fala sobre isso, ok? Se você tiver dúvidas, entre em contato aí, coloque nos comentários, a gente procura ajudar você a entender um pouquinho melhor. Portanto, aquele que morre na fé está no céu, sem fé, inferno. A alma está no túmulo? Não está no túmulo. Também está vagando por aí, puxando a perna dos vivos? Também não. Está, então, extinta, morreu, acabou? Também não. Vemos textos aí que deixam isso muito claro. Está num lugar sofrendo para poder expurgar pecados e ir para o céu? Também não. Não existe biblicamente a doutrina do purgatório. Que consolo é saber que Jesus ressuscitou. Como é bom saber que Jesus na cruz pagou pelos meus pecados, pagou a minha dívida, pagou a sua dívida, e agora, ressurreto, ressuscitado, está no céu e um dia voltará para julgar vivos e mortos, para fazer esse anúncio público daqueles que morreram ou viveram na fé, ou aqueles que morreram sem fé, ou mesmo estavam vivendo rejeitando a graça de Deus. Que o bom Deus te console e te anime a permanecer firme e também a pensar naqueles que já morreram na fé e que poderemos um dia reencontrar. Você imaginou a festa? Você imaginou como isso será fantástico? Poder reencontrar as pessoas que já partiram? As pessoas que já estão na glória? Já estão com o Senhor, descansando lá, tranquilos, na companhia de Deus, governando a terra, aguardando o dia da ressurreição? Não mude essa doutrina bíblica. Não vá por um caminho humano. Não tire essa esperança e essa alegria que a Bíblia traz daqueles que já morreram na fé. Então, que o bom Deus nos anime, nos fortaleça e nos console. Sempre é muito ruim perder alguém, perder um ente querido, um familiar, um amigo, um conhecido. Mas, como nós cantamos no início, aqui nesse mundo vivemos um tempo, e como é bom viver na esperança e nas promessas que Deus nos dá, nos agarrando naquilo que Deus promete em sua palavra. Cedo ou tarde, se Cristo não voltar, nós iremos também passar pela morte. É claro que nós queremos viver bem aqui com os nossos amigos, com os nossos familiares, com as pessoas que nos cercam, claro que queremos. Mas não podemos.
diminuir e nem deixar de esperar a ressurreição, a vida eterna, o viver com o Senhor por toda a eternidade. A morte foi vencida. Jesus venceu. E até para Tomé, que estava duvidando, ele disse: Tomé, pare de duvidar e creia. Se você quer pegar em mim aqui, pode tocar em mim. Mas pare de duvidar e creia. Que nós, através da ação do Espírito Santo, permaneçamos firmes em Cristo, firmes nas verdades bíblicas, aguardando com ansiedade a volta de Jesus. Por isso nós dizemos: Maranata, vem Senhor Jesus, pois o dia que isso acontecer será maravilhoso. E que tenhamos a esperança de Paulo, não que ele estava depressivo, mas ele disse: estar com o Senhor é incomparavelmente melhor. Aqui já vivemos com o Senhor, mas ainda no mundo corrompido pelo pecado. Depois, um lar eterno, perfeito, preparado por Jesus. Imagine, será maravilhoso, será fantástico. Que Deus te abençoe, que Deus te acompanhe e que Deus também, através da palavra, te dê todo o entendimento, clareza necessários para seguir firme, confiante no amor dele revelado em Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Muito bem, temos mais perguntas? Sim, aqui tem uma pergunta. Dado o horário, eu vou ser mais sucinto, mas vou responder. Aqui fala sobre o... Aqui é Luiz Vitoiper, né? Lá de Numetoque. Opa! Um abraço ao pessoal do Numetoque também, né? Minha primeira paróquia. Tenho muito carinho pelo pessoal que foram minhas cobaias, né? Minha primeira paróquia. E o Luiz Vitoiper, um carinho muito especial também, sempre um grande parceiro lá nas cantorias, né? No culto e tudo mais. Ele pergunta sobre a questão de sepultar ou cremar. Como eu disse, eu vou procurar ser bem sucinto, mas e bem direto. Nós precisamos sempre lembrar que a criação de Deus é algo maravilhoso. E nós temos, em algumas culturas, a ideia de que queimar o corpo é uma coisa interessante porque o corpo não vale nada. Ou seja, há um desprezo pela criação, há um desprezo pela matéria. Aquela ideia filosófica de corpo, aliás, alma é boa, corpo é mau, né? Então o corpo é um presídio onde deve ser descartado e eliminado, né? Então em muitas culturas, queimar o corpo é justamente isso. Não tem mais valor, não tem mais sentido, então se queima o corpo. Nós, luteranos, nós não temos um problema com a cremação. Não é errado a cremação, mas nunca se deve desvalorizar a importância do corpo. Lembre, um dia o corpo vai ressuscitar. Então a cremação não será um problema para Deus. Se Deus criou o mundo, é evidente que Deus pode ressuscitar um corpo que está lá numa sepultura bonitinha, há 1000 anos, que já está só o pó da gaita. Deus tem poder para ressuscitar esse corpo, ou mesmo um outro corpo que foi cremado, que, enfim, as cinzas foram colocadas num lugar, ou num jarro, num pote, ou mesmo jogado em algum lugar. Deus tem poder para isso. O que nós não podemos é desprezar a criação, usando a cremação dentro dessa perspectiva errada, de que a matéria é ruim, o corpo não presta, então vamos cremar, jogar fora porque não tem valor nenhum. Não, é importante que a gente sempre valorize a criação, e a cremação, dentro dessa perspectiva, não é um problema, porque cremos que Deus tem poder para isso e também para ressuscitar um corpo. Imagine aqueles que foram jogados no mar quando vieram para o Brasil, alemães, italianos, portugueses. As pessoas, quando morriam no barco, elas não eram guardadas para, quando chegarem em terra firme, serem sepultadas. O que aconteceu com esses corpos? Foram jogados no mar. Automaticamente viraram comida de peixe. E aí? Deus não vai ter poder para ressuscitar esse corpo? Claro que vai, né? Ok? Assim, bem resumido, então. Oi? Aqui a Marta Mano fala: pastor, sobre a morte, porque tem ditados que quem morre antes da hora, tipo quando morre em acidente ou baleado por algum motivo, falam que a alma fica vagando até chegar a hora da sua morte.
Isso é mito, é mentira. Né? Ou seja, mesmo morrer antes da hora é meio complicado, né? A gente sabe que há muitas mortes terríveis, mortes, acidentes, bala perdida, enfim. Ninguém está esperando morrer, né? A gente quer viver, mas a morte pode vir das mais diferentes formas. E aí alguém que morre, então, antes da hora, a alma fica por aí perambulando, esperando então a hora certa de morrer? Não, isso é mito, isso é mentira, não é bíblico. A morte sempre vai, então, resultar na separação de corpo e alma, céu ou inferno, e importante lembrar sempre disso, tá bom? Desculpa, Marta, não poder aprofundar um pouco mais a resposta, mas eu creio que os textos que a gente usou hoje aqui vão nos ajudar a entender um pouquinho isso melhor, tá? Então, mais uma vez, obrigado, Marta, aí pela pergunta. Também a Luiz Vittoiper, né? Também fui mais rápido na resposta, mas espero ter respondido. Caso não, depois eu me comprometo no texto lá, nos comentários, então, responder um pouco melhor ou talvez mais aprofundada. Também a dona Erondina, né? Obrigado também pela pergunta. Então, aos três aí que participaram, muito obrigado. Né? Muito bem. Já passando o nosso horário aqui, né? Nunca quero passar das 8 horas, mas hoje a gente passou um pouquinho, mas não tem problema. Que bom que você está conosco, e nossa companhia aí, né? Sempre é muito, muito bom, né? Mais uma vez sugiro, se assim você desejar, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos então para a parte final com a nossa oração e queremos incluir então, temos aqui 2 pedidos, né? Primeiro da Adriana Ekel, ela pede para orar pela família do vizinho Valdemar, que a filha está com Covid. Né? Vamos incluir. Aqui da congregação também temos o Idelmar Oliveira, né, que também foi positivado no Covid. Também tem o Júnior Feld, que agora já está recuperado, já está bem melhor. Também queremos orar pela Nadir Rodrigues, ou ela pede para orar pelo pastor Gilberto Aiden, né, que está internado no Hospital Erasto Gärtner, está então em tratamento de um câncer, já uma caminhada longa, árdua, né, e pedir então que Deus continue cuidando dele e também todo esse processo. Tá? Vamos incluí-los então na oração. Muito bem, se possível, feche os olhos, baixe a cabeça e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai Celestial, obrigado por Tua palavra que sempre nos consola e nos anima e nos faz ver que nem a morte pode nos separar de Ti, pois Cristo venceu a morte. E com isso aguardamos o grande dia do juízo final, quando todos poderemos desfrutar da bem-aventurança eterna. Aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados, unidos com suas almas, e de corpo e alma céu ou inferno. Aqueles que estiverem vivos serão transformados por Teu poder. Por isso, ó Pai, te pedimos que nos preserve firmes na fé, aguardando esse dia com grande expectativa, vivendo esta vida aqui que o Senhor nos deu, o tempo que nós temos pela frente, que não sabemos quanto tempo, dias, meses, anos, mas que possamos viver na certeza de que em Cristo temos perdão, vida e salvação, que aqui podemos compartilhar a Tua palavra, que é viva e eficaz, que consola, que anima e que orienta. Também, ó Deus, como Teus filhos, queremos Te pedir em favor da Adriana Ekel, que pede então pela família do seu vizinho, o Valdemar, que está com o Covid, ou a filha do vizinho que está com o Covid. Abençoe, ó Deus, o Valdemar, a filha e todos aqueles que passam por alguma dificuldade devido ao Covid-19. Abençoe essa família, abençoe também o Idelmar Oliveira e toda a sua família que também estão com o Covid, ou o Idelmar está com o Covid. Cuide destes e tantos outros que sofrem com este vírus. Também, ó Deus, te pedimos em favor do pastor Gilberto Aiden, que está em tratamento devido ao câncer, uma caminhada tão árdua, tão difícil. Abençoe ele e toda a família para que possam aguardar em Ti e esperar em Ti como eles têm feito até este momento. Se for da Tua vontade, ó Deus, dá que esse tratamento também tenha efeito e que ele logo possa voltar a ter uma vida normal, te servindo também, como sempre fez, como pastor da Tua igreja, pregando o Teu evangelho.
Mas te pedimos, ó Pai, que também abençoe ricamente a família e o Gilberto, para que por tua ação permaneçam firmes na fé, confiante em teu amor, certos de que o Senhor os acompanha, guarda e protege. E tantos outros, ó Deus, que também estão em tratamento devido a algum tipo de doença. Também te peço, ó Deus, em favor do meu pai, o Valdírio Miller, que também está com câncer, ajude para que o tratamento, a medicação faça o seu efeito e, se for tua vontade, dá que ele possa também ficar bem e voltar a ter uma vida normal. Estes e tantos outros, ó Deus, que passam por alguma dificuldade, nós entregamos em tuas mãos. Receba nossa gratidão por tuas bênçãos, por teu cuidado, por teu amparo. E também dá que possamos seguir firmes e fiéis a ti, guiados e fortalecidos por teu Santo Espírito, em tua palavra, em tuas promessas. Tudo isso, ó Pai, o que mais necessitamos, nós entregamos em tuas mãos. E o fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Muito bem, gente. Agradeço aí a companhia de todos vocês. É muito bom ter todos vocês aí, os de perto, os de longe, os membros da congregação, outros luteranos espalhados no Brasil e no mundo. Sejam todos sempre bem-vindos. E também você que não é da igreja luterana, sinta-se acolhido, sinta-se abraçado. Que bom ter você. E se quiser algum tema, algum assunto que surgiu, dúvidas, por favor, entre em contato que eu me coloco à disposição. Então, para finalizar, só dar um oi e um tchau aqui também para mais algumas pessoas, né? Então, o Walter Velten, boa noite. Também a Úrsula, não sei se eu vou pronunciar certo, né? Agora pulou o texto aqui, não vou achar. Úrsula Biernaxi. Acho que é assim, né? Boa noite. Quem mais também? A Erondina Otto Dias, né? Que acho que fez a pergunta também, né? Obrigado pela pergunta. Também ao Luiz Vitópere, mais uma vez, obrigado aí pela pergunta, né? Muito bom também. A Gerta Padilha, boa noite. Paulo Sperno, boa noite. A Dona Amara também. A Liana Miller, a Isolene Felipe, lá de Lajeado, né? Muito bem, bom ter vocês aí conosco, né? Não, a Isolene Felipe é a mãe da Adriana, né? Boa noite, eu confundi com a Isalete, né? A Sônia, boa noite. A Noeli Albrecht, boa noite também, né? Joel Catarina, boa noite. A Ilane Ruppel, boa noite. Muito bem, uma turma bem legal aí participando conosco. Samuel Kasburg, se eu não me engano, lá de Cerro Branco, né? A Marta Mann, que fez uma pergunta também aqui da congregação. Também a Elisa Vila, boa noite. Obrigado pela companhia, Elisa. Um abração para você. Enfim, tantos aí que nos acompanham, sintam-se todos abraçados, acolhidos. Sempre é muito bom ter todos vocês. E aproveito para convidá-los para a próxima quinta-feira, o nosso estudo bíblico com a participação do Pastoral do Bredow. Então, todos convidados a participarem quinta-feira, 19 horas, do nosso estudo bíblico, tá bom? Muito bem, gente, eu não vou conseguir ler o nome de todos vocês, né? Eu quero aqui mais uma vez estender um abraço virtual a todos. Que bom ter todos vocês. Aos membros, aos outros de outras congregações, aos visitantes, né? Sintam-se todos aí abraçados, acolhidos. Desejo que Deus abençoe, cuide de você, de sua família, se proteja, se cuide, né? E que Deus também fique com todos vocês. Também um abraço especial, sei que está nos acompanhando a Cleone Petriche, que hoje está de aniversário. Então, Cleone, mais uma vez, Deus te abençoe, parabéns, felicidades. E que Deus continue cuidando de você e de sua família. Toda aí tua família, a família Petriche. Muito bem. Tenham todos uma boa noite. Fiquem todos bem. Fiquem todos com Deus.